Gênesis capítulo 12, nos versos 1 e 2, conta a história, a saga de um homem chamado Abrão. Esse homem que vivia numa região chamada Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, Oriente Médio, se você quiser assim se situar. Estamos a falar daquela região hoje que comporta o Iraque, sabe, aqueles países assim meio problemáticos hoje em dia, não é? Aquela região toda. Então, de repente, Deus aparece para Abrão e Deus não fala nada, a não ser isso que está aqui no versículo 1 e no versículo de número 2. É só isso que Deus fala. Imagina Deus chegando para você hoje dizendo assim: olha, Luiz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, da tua parentela, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Tu serás uma bênção, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, e você será uma bênção. Isso não tem muito sentido aparente, não tem muito significado aparente. Por quê? Porque se você reparar no verso 1 e 2, há um conjunto de situações que estão aqui implícitas que são assim, a priori, difícil de entender. Não é verdade, irmãos? Porque há um conjunto de incertezas e nós, seres humanos, não gostamos nada de incertezas. Quem aqui gosta de alguma coisa que não sabe? Se alguém ligar para ti e disser assim: olha, vem para Luanda, a primeira coisa que você vai perguntar, o que é? Para quê? Fazer o quê? Não é verdade? Não é, Jéssica? É. Se alguém disser: vem na minha casa, fazer o quê? Então, veja, nós não gostamos muito de incertezas. Isso faz parte de nós, seres humanos. Então, Deus aparece para Abrão nessa perspectiva em que Deus desafia Abrão a uma atitude de fé, de obediência e também de submissão. Diga comigo: fé, obediência e submissão. Estão percebendo, irmãos? Fé, obediência e submissão. Dentro de um contexto totalmente hostil, difícil a Deus. Porque, se você reparar o contexto em que Abrão se encontrava, ali na terra de seus pais, em Ur dos Caldeus, os estudiosos vão dizer que aquela região era uma região notada e marcadamente influenciada pela idolatria, pelo paganismo. Abrão cresce num contexto em que ele próprio não adquire um conjunto de referências que o impulsionassem de antemão a olhar para Deus, a buscar para Deus. É interessante isso, porque o que nós gostamos, ou seria muito bom, se nós olhássemos para Abraão e o identificássemos já dentro de uma família cristã, dentro de uma nação, de um contexto cristão, mas não é essa a perspectiva em que Abraão se encontrava. Tá? A idolatria, tá? Fazia parte do contexto em que Abraão se encontrava. Então, olha só, os estudiosos dizem que
no coração de Abraão, no coração dele, no meio daquele lugar, daquele contexto que ele se encontrava, seu coração anelava por Deus. Ele buscava a Deus mesmo sem saber. Tem muita gente que é assim. Ele busca a Deus no seu coração mesmo sem saber. Eu converso com muitas pessoas de vez em quando que me falam de um conjunto de angústias, contradições na alma e no coração, que se você faz uma análise um pouquinho mais profunda, você percebe que é o Espírito Santo agindo na vida da pessoa, mas a pessoa não sabe. Até que chegou o momento que Deus deliberadamente se revela a Abraão, aparece para ele, e Deus o desafia. E o desafio não foi um desafio fácil. Aliás, foi um desafio inédito para o contexto. Porque havia muito tempo, desde Noé, desde a arca, que Deus não se manifestava de uma forma tão pessoal assim. Então, olha só. Deus aparece para Abraão e Deus desafia, Deus é muito claro. Deus ordena que Abraão saísse da sua terra, isso é, da sua cidade, da sua nação, do seu país. Deus ordena que ele deixasse a sua família, enfim, há um conjunto de situações que nós vamos ver aqui, que Abraão teve que passar, teve que experimentar, até que a promessa que está aqui no verso 2 realmente se cumprisse em sua vida. Eu já falei aqui a semana passada e vou voltar a repetir. O grande problema nosso, o problema da minha geração, o problema nós que somos cristãos desse novo tempo, muitos de nós não experimentamos grandes coisas de Deus, sejam milagres, sejam manifestação de Deus de maneira mais objetiva, mais concreta, mais visível. Nós não vemos teofanias hoje, porque infelizmente nós não sabemos confiar em Deus, depender de Deus. Não sabemos nos submeter à voz de Deus, infelizmente. Hoje em dia, no tempo que nós estamos a viver, há muitos ruídos. Hoje temos os telefones, as televisões de 40, 50, 60, 70 canais. Temos internet. Já imaginou quanta coisa hoje nós temos que pode nos afastar, nos impedir de nós ouvirmos a voz de Deus? Seja na nossa consciência, no nosso coração, ou até mesmo ouvirmos a Deus de maneira literal, porque eu acredito que Deus ainda pode se manifestar a alguém de maneira literal, audível. Eu ainda acredito nisto. Mas os dias são difíceis nesse sentido. São poucos os cristãos que relatam, de fato, terem tido uma experiência com Deus. Há muito ruído, muita gente que abre a boca, fala um montão de... porque Deus me falou, porque Deus me disse, porque Deus aquilo, outro. Cuidado, viu? Com essas pessoas que abrem a boca, os gurus da fé, os profetas. Tem gente que Deus fala com ele todo dia. Isso é louco, mano, para Deus falar contigo todo dia. Na Bíblia você não vê Deus falando com Davi todo dia, Deus falando com Abraão todo dia. Deus se manifestou aqui no versículo 1 e 2 a Abraão, ou Abrão. Depois de muito tempo, Deus veio se manifestar a ele outra vez. Então Deus não fala muito na Bíblia. Esse negócio de que Deus falou todo dia, profeta daqui, porque Deus me revela daqui. Muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo com isso. Porque tem um montão de gente ouvindo um montão de vozes. Mas quando você pega e você faz uma subsunção
a Bíblia, a palavra, você descobre que tem absolutamente nada a ver de voz de Deus coisíssima nenhuma. Amém, amados? Então, muito bem. Vamos analisar, então, em relação a que é que Deus chama Abraão. Tá? Em que é que se circunscreve esse grande chamado de Deus a Abraão? Ou Abrão. Primeira coisa, irmãos, então vamos lá. Conforme eu já disse, Abrão era natural da onde? De Ur da Caldeia, ou Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, na época de Abrão, era caracterizada por ser uma civilização já avançada, uma cidade desenvolvida, rica, poderosa para o contexto daqueles dias, daquela época. Tá? Era mais ou menos os Estados Unidos da América nos dias de Abraão. Era como se Deus tivesse chamado ou tirado Abraão dos Estados Unidos da América para mandá-lo para um lugar de incerteza, um lugar que ele simplesmente não sabia. Mas o que você observa é que Abraão começa, mas ele já começa mal. Ele começa mal. Por quê? Porque se você reparar no versículo 1, o que é que Deus fala? Sai da tua parentela, ou seja, deixa a tua família. Mas o que é que Abraão faz? O que é que Abraão faz? Abraão sai e ele resolve levar seu pai até Canaã. Ele desce para Canaã. Ele vai para Canaã. Tá? E ali em Canaã, eles se estabeleceram em uma região chamada Arã. Foi justamente ali onde, inclusive, seu pai faleceu. Gênesis capítulo 11, verso 31 e 32, fala exatamente isso. Tá? Seu pai chamava-se Tera. A Bíblia diz que ele viveu 205 anos e morreu em Arã. Morreu em Arã. Então, saem de Ur dos Caldeus, descem até Canaã. Em Canaã, eles se fixam em Arã. Tá bom? E é justamente ali, nessa região, onde o pai de Abraão morre. Já começa assim. Todo chamado, irmãos, exige sacrifício. Ninguém que é chamado e é usado por Deus será usado por Deus na dimensão, na perspectiva que Deus quer que ele seja usado, se não estiver disposto a fazer ruptura. Quando Deus chama alguém, Deus vai exigir dessa pessoa rupturas. Rupturas com o meio, rupturas com os amigos, rupturas com o contexto. Porque Deus vai levar para você para lugares em que Ele vai querer manifestar a você um conjunto de experiências para forjar em você o caráter que Deus deseja que seja forjado, para que você esteja pronto para ser usado no sonho, no propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida. Então, a primeira ruptura com Abraão é seu pai que falece. Seu pai falece. Todo chamado, escuta bem o que eu vou falar, exige posturas radicais. Todo chamado exige, de certa forma, posturas radicais. Então, preste atenção. O chamado de Abraão envolveu essas três perspectivas. A primeira, abandono da sua terra natal, conforme eu falei. Verso 1 fala disso claramente. Tá bom, amado? Deixar a vida velha, deixar família, deixar o lar, deixar o ambiente em que você vive, se formou, se forjou. Conforme eu disse,
Era um ambiente pecaminoso, um ambiente em que imperava a idolatria, o paganismo, enfim. Tá? E então Deus exige que Abrão renunciasse a tudo isso, deixasse para trás tudo isso, e ele seguisse em direção ao plano e ao propósito que Deus havia estabelecido para ele. Segundo, abandono da vida religiosa ou da velha religiosidade. Sabe, irmãos, antes do chamado de Abrão, conforme eu falei, ele estava preso também à idolatria, porque normalmente a religião que muitos dos filhos acabam adotando acaba sendo direta ou indiretamente influenciada pela religião dos pais. Tá? Os pais têm uma influência muito grande, muito significativa na vida dos filhos. Se o pai é cristão, a tendência, pelo menos, do filho ser cristão, ela é maior. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? É claro que o filho, quando crescer, será responsável por fazer as suas próprias escolhas, definir o seu próprio caminho, trilhar a sua própria caminhada. Mas, enquanto criança, sem dúvidas nenhumas, se os pais são cristãos, acabam tendo uma influência cristã sobre o filho. Por outro lado, se os pais são idólatras, se os pais mexem com coisa feia, profunda, do ponto de vista espiritual, acabam também arrastando consigo a família, os filhos. Uma coisa acaba sempre estando ligada à outra. A vida é assim. É assim que acontece. No caso de Abraão, a Bíblia vem nos contar que Abraão estava preso à idolatria. Vamos lá, abra a Bíblia em Juízes, capítulo 24. Verso 14, 15 e 16. Só para você. Josué 24. Só para você verificar o que a Bíblia vem dizer a respeito disso. Olha o que diz o verso 14, 15 e 16 de Josué capítulo 24. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Então, o que Deus está falando aqui para Josué? Confirmando que efetivamente, antes dessa experiência de saírem do Egito, a espiritualidade de maior parte das gerações dos pais de Abraão era influenciada pela idolatria. Então Deus diz para Josué: larguem tudo isso, larguem a idolatria, temei o Senhor, larguem a experiência dos vossos pais. É engraçado, né? Como que Deus exige posturas radicais para o discípulo. Não existe meia boca no cristianismo, irmãos. É preciso que hajam posturas radicais, mudanças radicais, sem a qual nós nunca atingiremos o ápice, no sentido de nós experimentarmos verdadeiramente aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Porém, verso 15, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir ou a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram nossos pais ou vossos pais, que estavam na lei do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse:
Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Então, esse é o contexto de onde Abraão sai. Terceira coisa que Deus exige de Abraão: abandono da velha vida. Diga comigo, velha vida. Velha vida. Olha só. O abandono da velha vida, no caso de Abraão, foi tão significativo que Deus mudou literalmente todas as coisas na vida dele. Até, inclusive, o nome Deus mudou. Deus transformou o nome dele de Abrão, que significa pai elevado, para Abraão, que significa o quê? Pai das nações. O pai das multidões. Olha que coisa linda. Como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso. É por isso, irmãos, que confiar em Deus vale a pena, porque Deus muda as nossas vidas, Deus muda a nossa história. Eu olho para mim e eu vejo, hoje com 40 anos, mas eu olho a minha vida lá atrás, aos 17, sem perspectiva nenhuma. De repente, aos 18, Deus chega na minha vida. Jesus entra na minha vida. E quando Jesus entrou na minha vida, Jesus mudou completamente a perspectiva da minha vida. Então, quando Deus chega, Deus muda exatamente a vida de Abraão. Vamos abrir Gênesis capítulo 17 para vocês verificarem. Ou para nós verificarmos isso. Veja só, Gênesis capítulo 17, versos 5 e 6. Versos 5 e 6. Olha o que diz. E não se chamará mais o teu nome o quê? Abraão. Mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Já que estamos a ler, vamos aproveitar e ler o 6. O 6 diz assim: E te farei frutificar grandiosamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Reis sairão de ti. Então, olha só que coisa linda. Deus fala Então, em outras palavras, Deus está dizendo: Abraão, você vai crescer. Sua vida vai mudar. Eu vou transformar você. Eu vou mudar você. É isso que Deus está falando para Abraão. Então, Deus, meus amados irmãos, Ele é especialista em mudar circunstâncias. Amém, queridos? Mas nem tudo na vida de alguém que Deus chama é um mar de rosas. Escuta, essa que eu vou falar. Escuta mesmo bem essa que eu vou falar. Nem tudo na vida de alguém que Deus chama, as coisas são um mar de rosas. Porque enquanto discípulos, enquanto pessoas que Deus chamou, enquanto discípulos e enquanto pessoas que Deus chamou, preste muita atenção. Você vai passar por provas, por provações. Você vai ser afunilado. Deus vai te levar por lugares, caminhos que você nunca, jamais imaginou. Tudo isso faz parte do processo de aperfeiçoamento até efetivamente Deus
forjar em você o homem e a mulher que Deus quer que você seja. Ninguém nasce grande. Olha só. Do chamado de Abraão, no capítulo 12, até chegar aqui no capítulo 17, haviam se passado muitos anos. E a promessa ainda não havia se cumprido. Estão a perceber o que eu estou falando? Quem está entendendo? Do 12 até o 17, passaram-se muitos anos. No entanto, a promessa ainda não havia se cumprido. Então, olha só. Cuidado com imediatismo. Cuidado com imediatismo. Se Deus te falou uma coisa, espere o tempo certo. Acalma teu coração, tua mente, tua alma. Deixa Ele trabalhar em você, com você. Não te precipites. A precipitação é uma demonstração clara de que você não confia em Deus. E muitos de nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito. É por isso que nós nos arrebentamos. Amém, amados? Então, na Bíblia, há exemplos de muitas pessoas que Deus mudou seus nomes. Abraão é um deles. Sara também mudou, teve o nome mudado. O nome dela era Sarai, que significa minha princesa. E Deus mudou o nome dela para Sara, que significa princesa. Amém, amados? Jacó, cujo nome significa enganador, também teve seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Amém, queridos? Então, Deus muda o nosso nome, a nossa história. Deus muda a nossa realidade. Com certeza, esse Nelson que está aqui não é o mesmo Nelson de antigamente. Não. O Luiz que está aqui, o Tony que está aqui, não é o mesmo de antigamente. Não é verdade, irmãos? Eu tenho certeza disso, porque Deus muda a nossa história. Quando Deus entra nas nossas vidas, Deus muda a nossa história. Mas tem um preço. E o preço não é barato. Sabe qual é o grande problema de hoje em dia, irmãos? O grande problema de hoje em dia é que tem gente que quer a promessa, mas não quer passar pelo processo de experiência, de trabalhar para que efetivamente a experiência se concretize ou se manifeste. Não sei se vocês estão me percebendo o que eu estou falando. Ele quer a promessa, ele quer a bênção, ele quer que Deus, assim, se manifeste na vida dele de uma forma tremenda. Mas pergunta para ele se ele está disposto a pagar o preço. Como tudo na vida é assim, você só vê o diploma, só vê o título de licenciado, doutor, pós-doutor, você só vê o título. Mas tenta perguntar para aquela pessoa as amarras, as arguras, os desafios que ela passou até chegar no dia do título. Verdade ou mentira, irmãos? Você só vê quando o Messi levanta a taça de campeão. Mas vai analisar a vida dele. Vida regrada. Horário para dormir, horário para acordar, horário... Tudo tem especialista para cuidar dele. Para que ele tenha a performance que ele tem em campo. É assim a vida de grandes pessoas que Deus também chama. Abraão também passou por esse processo de afunilamento.
Em Gênesis capítulo 22, vamos lá, abra a Bíblia. Em Gênesis capítulo 22. Corra para Gênesis 22, vamos avançar aqui. Para nós aprendermos aqui. Gênesis capítulo 22. Aqui é o teste de fogo. Veja, Deus apareceu no capítulo 12, até o capítulo 22, só trabalhando, Deus trabalhando, Deus trabalhando, Deus trabalhando, Deus trabalhando, Deus aperfeiçoando, Deus afunilando o camarada. Como é que você quer que as coisas aconteçam na sua vida da noite para o dia? Irmãos, ninguém é campeão se não pagar preço. Ninguém é vencedor se não pagar preço. Ninguém se licencia sentado em casa na cadeira. Já ouviu alguém que passa o dia todo em casa, final do ano aprovou? De classe? Já viste isso? Já viram isso? Ele nunca faz nada. Final do ano, aprovado. Ué? Não. Então olha só. O Senhor coloca Abraão à prova e pede-lhe que ele faça o quê? Que ele entregasse o seu único filho, o seu filho amado, Isaac, que era filho da promessa. Já tinha nascido Ismael, mas a promessa e o compromisso de Deus com Abraão, quando se manifestou a ele, lá no capítulo 12, quando Deus disse, olha, eu te abençoarei, de ti farei uma grande nação, não estava se referindo a Ismael, era Isaac. Isaac significa sorriso, portanto era a alegria de Abraão. De repente Deus, o mesmo Deus que disse para ele que ele suscitaria através dele uma grande descendência, é o mesmo Deus que aparece para ele e pede-lhe que ele entregue o seu filho, o seu único filho, o seu filho da promessa. Abraão entregou ao Senhor no ato de fé, ou seja, mesmo tendo sido a experiência mais dolorosa, mais marcante, mais difícil, a prova das provas para Abraão, o que ele fez, irmãos? Ele fez o quê? Ele entregou. O que nós aprendemos com Abraão, irmãos? Aprendemos algumas lições importantes com esse ato que eu quero compartilhar com você aqui. Primeiro, irmãos, grave o que eu vou dizer aqui para você. A fé leva à obediência, tá? E essa obediência pela fé em Deus, irmãos, ela não conhece limites. Não existe limites para a fé. Está entendendo? Está entendendo, irmãos? Não existe limite para a fé. Não existe limites para a fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, você vai encontrar a galeria dos heróis da fé. Capítulo 11, 12. Mas lá no versículo 1 está definido o que é fé. O que é fé, irmãos? Certeza. Não entendi. Certeza das coisas que se esperam. Certeza das coisas que se esperam. E convicção de factos que não se veem. Eu não vejo visivelmente, irmãos, mas na minha alma, no meu coração, no meu espírito, eu já gero, já antecipo, já celebro aquilo que eu efetivamente estou esperando, que Deus disse que iria fazer. Eu ainda não recebi, ainda não está na minha posse, visivelmente falando. Mas eu já estou crendo em nome de Jesus Cristo
que Deus vai fazer, que Deus vai me dar, que eu vou chegar lá porque Deus quem vai fazer, que tudo vai dar certo porque o Senhor está na frente. Isso é fé. Amém, amados? Isso é fé. Vocês se lembram, irmãos, de que Deus havia prometido a Abraão que faria-lhe uma grande nação e engrandeceria o seu nome. Agora, você consegue imaginar o conflito que Abraão experimentou quando Deus pediu para ele Isaac? Consegue imaginar? Porque, irmãos, se num primeiro momento Deus apareceu para Abraão e disse para ele que o abençoaria, o engrandeceria, e através dele levantaria uma grande nação, suscitaria uma grande nação, qual é o sentido de Deus aparecer no capítulo 22 e requerer outra vez Isaac como sacrifício? Como que isso é possível? Que contradição é essa? Hã? Que contradição é essa? Então, meus amados irmãos, às vezes, a fé parece ser assim mesmo, uma contradição. As pessoas veem, não entendem. As pessoas olham você, não entendem. Escuta, se Deus falou alguma coisa para você, Deus tem alguma promessa para você, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você vai enfrentar muitas contradições, muitos desafios. Por exemplo, Davi. Eu já falei aqui a semana passada. Deus aparece para Davi. Flávio Josefo, um grande historiador da época dos romanos, da época dos judeus, lá na época de Jesus, ele diz que quando Davi foi ungido por Deus, provavelmente ele tinha 10 anos. Outros dizem, não, 10 não pode, 15 talvez. Mas Deus aparece para Davi muito jovem. Agora, Davi viveu cerca de 70 anos. Então, olha só, desde os 15, 16, mais ou menos, 17, até chegar aos 30 e poucos, irmãos, só foi pauleira, prova, dificuldade, afunilamento. Está vendo, irmãos? Até que ele assume o reinado em Hebron e depois em Judá, depois de 7 anos, ele assume finalmente o trono de Israel e reina durante 33 anos, mais ou menos, aproximadamente, até aos 70, quando ele morre. Deus trabalha na dimensão do tempo. A Bíblia diz, Deus fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu não trabalho como vocês querem que eu trabalhe. Nós queremos já hoje, aqui e agora, sem estarmos preparados, sem entendermos, sem compreendermos exatamente o que é que nós queremos, o que é que Deus quer. Mas nós queremos. Não vai dar certo. A fé, ela desconhece limites. Se você reparar na vida de Abraão, Abraão recebeu a promessa quando ele estava com quantos anos? Quem adivinha? Quantos? 99 anos. Isso, parabéns. E Sara estava com quantos? 90 anos. Amém, amados? E Deus, ainda assim, não impediu que a promessa de Deus se manifestasse
a Abraão, a Sara, a Isaac. Amém, amados? Segundo lugar, a fé, ela faz acreditar no que pode parecer absurdo. Literalmente, irmãos, viver uma vida de fé parece às vezes mesmo um absurdo. Queres ver um absurdo? Chega na tua casa hoje e fala para o teu pai assim: pai, eu vou ser um médico. Vê o que o teu pai vai falar. Ele não vai acreditar. Fala para os teus irmãos que você vai ser um engenheiro. Eles não vão acreditar. Fala que você vai lançar um CD, que você vai ser um músico profissional. Eles não vão acreditar. Não vão acreditar. Vai falar: você é maluco, né? Você bebeu o quê? Fumou o quê? O que você fumou? Fumou fora de mamoeiro ou quê? Por quê, irmãos? Porque há coisas que somente eu é que vejo, só você é que vê. Ninguém vai ver por mim. Amém? Há coisas que somente eu é que vejo, ninguém vai ver por mim. Há coisas, escute o que eu estou falando para vocês, prestem muita atenção. Há níveis de experiências que você vai viver com Deus, que só você que vai saber exatamente o que é. Eu não vou saber, o irmão não vai saber. Até porque experiências não se transmitem. Você passa a informação da experiência. Mas eu não posso viver a experiência do Matias, eu não sou Matias. Eu não posso ver a experiência do Luiz, eu não sou Luiz. Não é verdade, irmãos? Vocês não são eu. E nem eu sou vocês. As experiências que eu vivo com Deus, a voz que eu ouço no meu coração, eu a ouço para mim. E eu tento segui-la, tento obedecê-la. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês não entenderão, não compreenderão. Assim como também tem muitas coisas que Deus vai falar para você, muitas promessas que Deus pode falar para você, pode manifestar a você, e eu nunca, jamais compreenderei. Por quê? Porque eu não sou você. Foi você que as viveu, foi você que as experimentou. Então, você não tem que acreditar naquilo que eu digo, que eu penso a respeito de você. Não. Você tem que acreditar naquilo que Deus falou que faria a teu respeito. Isso é fé. Fé é ouvir a Deus, é depender de Deus. Fé é confiar em Deus. Fé é seguir a Deus, irmãos. É não parar, é não desistir. É não olhar para trás, mesmo quando tudo parece difícil, tudo parece contrário, tudo parece um absurdo, sim, porque a fé, literalmente, ela é um absurdo. Como é que um homem de 99, uma mulher de 90 anos vai ter um filho, meu Deus do céu? Se de acordo com a medicina, 45, acho que a mulher mais velha do mundo, parece que tem 53 anos, acho que é isso, não sei. Agora imagina, 70, 80, 90 anos, irmãos. Tem lógica isso? Tem lógica isso? Não tem lógica. Chama qualquer médico especialista aí em ginecologia e outras áreas mais da medicina, se consegue explicar isso. Não consegue. Porque a fé, ela é um absurdo. Maria, a mãe de Jesus, o Espírito Santo chega para ela e diz assim: olha, Maria, você vai conceber. O Espírito Santo vai gerar em você uma criança. Olha só que coisa linda e maravilhosa. Isso é pela fé. Isso é absurdo para a ciência. Hã? Isso é um absurdo, porque olha só, irmãos, se você não crê
em Jesus, ou se você crê em Jesus, mas não crê efetivamente que ele foi fecundado de maneira milagrosa, tem um problema, porque não tem como você crer em Jesus e não crer que ele foi gerado verdadeiramente do Espírito Santo, como a Bíblia Sagrada diz. Ué, sua mãe era virgem? Como é que ele foi gerado? José não havia conhecido ainda? Uma menina de 15, 16 anos, mais ou menos, 17 anos, deveria ter Maria? Quando o Espírito Santo apareceu para ela? Então, como é que você explica essas coisas? Não me pergunte, eu não sei. Amém, queridos? A fé precisa estar ancorada verdadeiramente em Deus, independentemente das circunstâncias. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Vamos ver o versículo 16 e 19. Profeta Abacuque, lá os profetas menores. Aqueles 12 menores. Capítulo 3, verso 16. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, diz assim. Eu vou ler. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Olha, escuta. Está falando de quem? De Jesus Cristo. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto? Aliás, está falando de lutas, não de Jesus, está falando de lutas, de problemas, de ataques, enfim. Olha o que diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. O que diz a Bíblia? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A fé é assim. Ainda que não caia chuva, eu creio que Deus vai fazer gerar semente. Ainda que eu não veja, ainda que o céu esteja azul, o sol raiando, mas eu creio que vou semear. E ao semear, Deus fará virar a chuva. Quem espera colher, só quando cair chuva. Quem espera semear, só quando cair chuva, arrisca-se a nunca colher. Nós temos que acreditar. Olha, eu fui a Gabela sexta-feira. Irmãos, é impressionante como todas as lojas, a maior parte das lojas, as cantinas, estão tudo na mão dos marianos. Eu saí do tribunal, estava com fome, entrei para comprar pão. Estou entrando na padaria. Quem está na padaria? Um mauritaniano. Ou maliano, não sei mais agora sei quem, sei que o quê. Para mim tudo a mesma coisa. Um maliano, um mauritaniano. Entro numa outra cantina para comprar um refrigerante. Quem é que está lá? Um maliano. Eu falei, meu Deus, cadê os angolanos? Cadê a juventude? Cadê os microempreendedores, os microempresários desse país, dessa cidade? Será que nós não acreditamos, irmãos, que nós podemos ser um negociante e que Deus pode prosperar meu negócio, Deus pode abençoar meu negócio? Será que nós não acreditamos, irmãos? Como é que os outros conseguem? E sabe o que mais, irmãos? Você entra nas lojas de Mamadou, você não vê eles a venderem vinho, cerveja, nada. Mas eles prosperam. Eles são abençoados. Eu posso dizer que eles são abençoados.
abençoados. Financeiramente, não brinca, irmãos. Não brinca. Esses manos sabem fazer dinheiro. Você les encontra na loja, sentado, junto com a empregada, supervisionando a empregada. Tudo que entra, bago a bago, bago a bago, bago a bago, bago a bago. Chega ao final do dia, está a fazer as contas. 40, 50 mil kwanzas. Para ganhar. E nós não temos fé. Não acreditamos que é possível nós sairmos dessa situação de desemprego, de situação. Todo mundo só quer entrar no Estado. Errei. Isso é uma doença que nós temos no país. O melhor lugar para trabalhar é no setor privado, porque é o setor privado que movimenta a economia. Eu não vou ficar no Estado a vida inteira, não, irmãos. Eu tenho mais uns 5 anos, provavelmente, até terminar meu doutoramento. Depois disso, eu vou fazer outra coisa. Não vou ficar ganhando os míseros X mil kwanzas por mês até daqui a 20, 30 anos, até eu for para a reforma. Depois, ir para a reforma com aqueles míseros 200, 300 mil kwanzas. Está amarrado, irmãos. Amém. Deus me deu capacidade de reinventar, de inventar, de planear. Não é possível, irmãos. Tudo isso é uma questão de fé. Amém, amados? A fé faz enxergar, em terceiro lugar, e antecipar as soluções. Nunca me esqueço uma definição de fé que o meu pastor no Brasil, o pastor Aguiar Valvassora, disse. Ele disse assim: fé é crer no invisível, contemplar o visível. Acho que é isso, né? É. E antecipar e tomar posse. Acho que é mais ou menos isso. Agora eu já nem lembro mais direitinho a frase. Acho que é isso. Eu creio naquilo que eu não vejo. Trago para aqui o agora aquilo que eu desejo ver amanhã. E eu celebro, eu me alegro, porque eu creio que efetivamente Deus já estará dando a vitória. Irmãos, temos que ser jovens, moços, moças, cheias de fé. Angola está precisando de pessoas que creem, jovens que creem. Porque, irmão, você está com 20, 21, 20. Se você mesmo só ficar assim à espera que as coisas aconteçam da noite para o dia, acredita, vai chegar nos 40, nos 50, vai ver que a vida está a passar e você não saiu mesmo do lugar, está no mesmo lugar. Eu conheço muita gente aqui no Sul que está parada no mesmo lugar. Eu fui embora para o Brasil em 2003, 2004. Fiquei quase 10 anos, voltei em 2012. Eu encontrei muita gente da mesma forma que eu fui, encontrei-os, e hoje já se passaram 8 anos desde que eu cheguei do Brasil. Eu vejo a vida dessas pessoas no mesmo lugar, não saindo do lugar. Por exemplo, eu costumo ir no mercado da feira. Eu vendia na feira. Em 2000, eu comecei a vender na feira em 99. Fiquei na feira em 2000, 2001. Comecei em 99, fiquei em 2001, 2002, 2003. Até 2004, quando eu basei embora para estudar. Por aí, sensivelmente. Nesse período que eu fiquei na feira, já tinha alguns amigos que vendiam comigo na feira. Ô irmãos, hoje eu vou na feira, eles encontro lá também na feira outra vez. Vão se aposentar mesmo na feira? Vão mesmo para a reforma na feira? Com que segurança social? Se o vendedor informal não paga a segurança social, como que é possível isso? Pensem, irmão, raciocinem. Pensem. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Entra ano, sai ano. Nada muda. A vida está no mesmo lugar. Não é possível, irmãos.
Vá atrás, invista em você. Faça um curso. Aprenda línguas. Olha, quando eu era... Não sei, eu gostava de aprender inglês. Eu ia assistir filmes naquela época. Eu imitava como é que os lutadores falavam. Eu, sem saber, estava aprendendo inglês. Vai fazer um curso de inglês. Vai aprender arte, cultura, música, teatro, dança. Vá ler, aprenda a ler, aprenda a escrever. Essa semana eu escrevi um artigo. Quem entrar lá no meu Facebook, está lá um artigo que eu escrevi. Aprenda a escrever, por exemplo. Exercita outras valências. Você tem capacidade, exercita outras valências. Eu gosto do Luiz, por exemplo. O Luiz é multifacetado. O Luiz pinta, o Luiz faz tudo. É canalizador, é eletricista, é mecânico, é bombeiro, A vida tem que ser assim, mano. Agora você não sabe fazer mais nada. Só porque você já é técnico médio, pronto. Não sabe fazer mais nada. Isso mesmo já técnico médio daquilo, da educação, sei lá o que é. Nada, irmãos. Seja polivalente. Amém, queridos irmãos? Tenha fé. Acredita em você. Tenha hombridade, irmãos. Não coma muita massa, coma funge, coma cimento. Coma cimento, rapaz. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Abraão era assim. Quanto mais as lutas vinham, mais firme ele se tornava. Quando Abraão estava levando Isaac para o local do sacrifício, capítulo 22, versículo 8, Isaac olha para Abraão e pergunta: pai, a lenha está aqui, tudo pronto, preparado, mas onde é que está a ovelha para a gente oferecer? Cadê o cordeiro? A Bíblia diz que Abraão olhou para Isaac e falou assim: filho, Deus provê, Deus provê, Deus provê, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, para o holocausto. É gente que enxerga além daquilo que está à vista natural de tudo e todos. Eu já costumo dizer e vou repetir: o sumo não ajuda, irmãos. O sumo mata. O sumo mata sonhos, rouba a esperança, faz você ficar burro, alienado, seguir só a mentalidade dessa turma que anda por aí, que se acham donos da verdade, que tem o rei na barriga. Se você seguir essa turma, eu sinto muito em te explicar, irmão. Você está condenado ao fracasso, literalmente. Então o desafio de Deus para a minha vida, para a tua vida, para nós, qual é o desafio? É crermos que Deus tem promessas. Levanta assim a mão e diga assim: Deus tem promessas. E não são poucas para a minha vida. Amém, amados? Bata no peito, eu sou um cara que tem promessa, eu tenho a marca de Cristo na minha vida. Eu tenho promessa de Deus. Eu ainda vou experimentar coisas tremendas, grandes, poderosas, maravilhosas da parte de Deus. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Porque aquele que começou a boa obra, diz as Escrituras Sagradas, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Eu ainda vou ver você tocando, cara. Gravando DVDs. Eu ainda vou ver, eu creio. Ainda vou ver você tocando com os melhores, cara. Andando, navegando entre os melhores. Eu ainda vou ver vocês aqui, Deus levantando engenheiros, médicos, professores universitários, pastores, bispos, teólogos. Eu ainda vou ver nessa igreja. Em nome de Jesus, eu ainda vou ver.
Eu ainda vou ver Deus levantando aqui no meio desse lugar uma geração de homens, mulheres, que vai impactar o mundo, fazer a diferença lá fora, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Eu ainda vou ver para a glória do Senhor. Eu creio muito nisso. Amém, amados? Quando Abraão chega no monte, coloca seu filho no altar, Abraão pega a faca, ou facão, não sei. Deus aparece para Abraão e diz assim: Abraão, não faças mal ao menino. Agora eu sei que você me ama verdadeiramente. Amém, amados? Você não precisa sacrificar o seu filho. Deus jamais faria uma coisa dessas. Deus jamais faria uma coisa dessas. Eu também sei que Deus já sabia, porque Deus, Ele é presciente. Ele sabe por antecipação. A Bíblia diz que não há nenhum fio de cabelo sequer que caia da nossa cabeça sem que Deus não saiba. Portanto, Deus conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo. E eu creio, amados irmãos, que no coração de Deus, Deus sabia exatamente que Abraão iria obedecê-lo. Deus já sabia que Abraão iria obedecê-lo. Por quê? Porque a promessa havia sido feita lá no capítulo 12. Portanto, Deus conhecia o coração de Abraão. Deus sabia que aquele a quem ele escolheu, chamou, designou, Deus sabia que ele não iria falhar. Deus sabia. E mesmo que Abraão falhasse, ainda assim, Deus cumpriria aquilo que ele prometeu. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele não é filho do homem para que... Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, se Deus falou alguma coisa na tua vida, ei, eu tenho uma notícia para você nessa manhã. Fique firme, cara. Mas calmas. Aguarde o tempo do Senhor, deixa Ele trabalhar. Logo, logo as coisas vão se acertar. E tudo vai dar certo. Amém, amados? Tudo vai dar certo. A fé é um instrumento adequado que possibilita a que nós, que somos cristãos, salvos, que conhecemos a Deus, que assumimos um compromisso com Deus, a fé é a única arma, o único instrumento que nós temos para vencer o medo, a ansiedade, as preocupações excessivas, para acreditarmos, irmãos, que não importa o que nós passemos, o que nós vivamos, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele cuida de nós em todos os detalhes. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados? Vamos ficar em pé, por favor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Está lá na Bíblia. A chamada galeria dos heróis da fé. Eu quero ler com vocês. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 12. Olha o que diz a Bíblia para a gente encerrar. Diz assim a Bíblia Sagrada: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde iria. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o
artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Há promessas que Deus manifestou a mim e a você. Pode ser que há coisas que eu não vou ver, mas eu creio que um dia Deus manifestará. Olha só. Olha. Eu sonho um dia, conforme eu falei, que Deus vai levantar grandes homens, grandes jovens. E esses meninos que têm frequentado a nossa igreja, essas crianças que nós temos investido nelas, eu creio que Deus vai levantá-las. E hão de ser bênção para o nosso ministério. Pode ser que eu não estarei mais aqui. Eu só tenho 40 anos mais de vida. Eu já fiz 40 essa semana passada. Falei para Deus que eu só quero mais 40. Até os 80 chega. Depois posso vazar. Mas até lá, irmãos, eu quero ver Deus fazendo grandes coisas nessa igreja. Eu quero ver as promessas de Deus se cumprindo. Quem crê nisso, levanta as mãos assim. Diga glória a Deus. Muito bom. Feche teus olhos, quero orar com você. Será que você está confiando em Deus? Será que você está esperando em Deus? Será que você crê efetivamente que Deus tem algo preparado para si? Muito bom. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Queremos te agradecer porque o Senhor é bom. A tua palavra diz que o Senhor é uma fortaleza no dia de angústia. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá nessa manhã, de podermos estar aqui na tua casa, na tua presença, estudar a tua palavra, ouvir a tua voz, descobrir cada vez mais teus planos, teus propósitos, teus objetivos para as nossas vidas. Pai, nós viemos nesta manhã aqui entregar-te tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos nas tuas mãos. Oh Deus, que a nossa vida seja guardada em ti e que os teus planos, teus propósitos, teus desígnios se manifestem nas vidas de cada um de nós aqui presente nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero consagrar a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos. O lar, a casa, a família, o pai, a mãe, a esposa, o irmão. Deus, em nome de Jesus, entra nas nossas vidas nesta manhã, Senhor. Manifesta a tua presença. Oh Deus, ajuda-nos a esperar, a confiarmos em ti, a jamais desfalecermos, esmorecermos, mas que dia após dia o nosso coração e a nossa alma, oh Deus, sejam desafiados cada vez mais a crer, a esperar, a obedecer, a confiar, oh Deus, a nos consagrarmos a ti para o louvor da tua glória. Pai, assim como o Senhor chamou Abraão, depois o Senhor o transformou para Abraão, pai das multidões, abençoado por ti ele foi. Pai, levanta jovens,
homens, mulheres, crianças nesta igreja. Não somente nesta igreja, mas no sul inteiro, Senhor. Levanta profetas de um novo tempo para o louvor da tua glória. Dá força àqueles que lutam por justiça. Dá força àqueles que nunca se cansam. Renova a fé, as energias daqueles, Pai amado, que sonham com um amanhã melhor na nossa cidade, no nosso país, na nossa província. Oh, meu Pai querido, em nome de Jesus, fortaleça os nossos pés para a batalha. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor. Nós oramos assim e te agradecemos. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.